OBS Studio ou Streamlabs OBS? Quem leva essa? Se você faz live ou pretende fazer, com certeza em algum momento você já se deparou com essas duas palavrinhas, OBS Studio e Streamlabs OBS. Não soube muito bem qual a diferença entre eles. No vídeo de hoje vamos descobrir e comparar qual que é o melhor. Explicando de forma resumida o que são esses OBS e Streamlabs OBS, você tem o conteúdo que você quer produzir e a plataforma que você deseja exibir esse conteúdo. O OBS é justamente a ponte, a conexão entre essas duas coisas. Só para deixar mais fácil, durante o vídeo eu vou chamar o OBS Studio só de OBS e o Streamlabs OBS vou chamar de Slobs. E no vídeo a gente vai comparar alguns aspectos para decidir qual que é o melhor programa para a sua situação. Para poder fazer esse comparativo, a gente vai ver os seguintes aspectos: interface, desempenho, versatilidade no uso, compatibilidade com ferramentas avançadas. E ao final de cada um dos aspectos eu vou dar a minha opinião pessoal de qual é o vencedor. Então vamos lá comparar os dois aplicativos. A gente consegue ver claramente a diferença no visual dos dois. Enquanto o OBS Studio, que está no lado esquerdo da tela, tem uma interface muito mais simples, somente com as opções necessárias para a gente utilizar, o Streamlabs OBS, no lado da direita, possui muito mais recursos já de cara. Só o que eu fiz em ambos os casos foi logar minha conta da Twitch, então a gente já tem muito mais coisas, como os editores aqui acima, como o nosso mini feed, que no OBS Studio fica ali escondidinho, então tenho que colocar ele manualmente, um monte de ferramenta aqui embaixo, sendo que muitas delas, na verdade, a gente não vai nem utilizar. Então, boa parte dos recursos que a gente está vendo aqui no Streamlabs OBS são coisas que a gente não usa. Enquanto no OBS Studio, por mais que a gente não vá utilizar todos os recursos, eles estão escondidos. Então não fica ali na nossa vista. Então nesse primeiro quesito, na minha opinião, o OBS Studio leva, porque ele tem uma interface muito mais simples, muito mais concisa, apresentando somente o básico que a gente precisa já para poder ir ao vivo. Enquanto o Streamlabs OBS vai ter muito mais ferramentas, então a gente precisa de passos extras, caso a gente queira desabilitá-las, ou simplesmente a gente não vai utilizá-las. O próximo quesito que a gente vai analisar é o desempenho de ambos os programas. E para ser justo, eu vou colocar ambos rodando ao mesmo tempo, e eles vão estar com uma interface zerada, ou seja, não vai ter nada na overlay, e depois uma interface com um jogo rodando, sendo o mesmo jogo no mesmo contexto. A gente vai comparar o uso de CPU entre ambos para ver ali qual que vai consumir mais. Vamos lá? Aqui ainda, com os programas já abertos, a gente já consegue ver aqui abaixo que o OBS Studio já mostra quanto de uso que ele tem na CPU, enquanto o Streamlabs OBS eu tenho que clicar aqui para poder abrir as métricas de desempenho. Aqui eu julgo ser um ponto negativo, porque se eu tenho uma live que, por exemplo, pode estar dando problema, no OBS Studio eu já vejo ali na hora o que está acontecendo. Enquanto no Streamlabs eu tenho que abrir uma opção para ver o que está acontecendo. Então um passo a mais na usabilidade. Já no quesito uso de CPU, se a gente for pegar somente o uso bruto, cru, do jeito que está aqui, somente o consumo de CPU, a gente pode ver que o consumo do Streamlabs OBS é mais alto. O OBS Studio está ali girando mais ou menos 0.1, 0.2, 0.3, enquanto o Streamlabs OBS está consumindo ali 0.6, às vezes dá um pico de 2, igual agora, 1 ponto alguma coisinha. Só para ter uma comparação, o OBS que eu estou gravando este vídeo aqui exatamente agora está rodando a 2.9% da minha CPU, enquanto o Streamlabs OBS parado está ali mais ou menos quase que na metade desse valor. Claro que eu entendo que existem outras coisas por trás, tem o consumo de RAM, tem outros tipos de consumo, mas se a gente for ver somente o uso bruto ali da CPU, então o Streamlabs OBS ele acaba pecando e consumindo mais. Só que claro, a gente também vai dar uma checada ali no nosso painel de controle para ver qual programa que está consumindo mais RAM. Vocês podem ver que eu tenho duas instâncias do OBS aberta, e isso acontece porque eu estou com dois OBS rodando. E esse que está aqui no teste e o outro que eu estou gravando esse vídeo, né? Então o OBS que está consumindo mais aqui é o que eu estou utilizando para gravar o meu vídeo. Já o outro que está aqui é parado, com a interface zerada, vocês podem ver que está consumindo ali 2%, 1%, enquanto a memória está ali em 100 megas. Já o Streamlabs OBS parado também está consumindo ali 13%, 14%, 400 MB de RAM. Então ele é bem devorador de recursos do seu computador. Isso pode ser um ponto bem negativo se você tem um setup mais fraco e vem enfrentar lag ou travamentos durante a sua live e você usa o Streamlabs OBS,
talvez seja esse o problema. É interessante considerar o uso do OBS Studio. Na minha opinião, então, o OBS Studio leva mais esse ponto. Ponto importante. Vale ressaltar que no passado o Streamlabs OBS era muito mal otimizado. O consumo dele parado era fácil, o triplo do que a gente está vendo aqui hoje. Então, por mais que ele tenha passado por otimizações, o OBS Studio também passou. Ele acaba sendo a melhor opção caso você tenha ali alguns problemas com o uso dos recursos do seu computador. Agora vamos comparar aqui com o jogo para a gente ver qual que fica melhor em questão de desempenho. Então, só a título de comparação, eu estou com este OBS aberto, que eu estou gravando o vídeo aqui agora, com o outro OBS aberto, aquele que eu demonstrei ali no meu desktop, e com o Streamlabs OBS aberto ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem aqui 3 OBS abertos. O OBS Studio, o que está vazio, que eu mostrei aqui para vocês, está em 0,4% de uso. O OBS, que eu estou gravando o vídeo e rodando o jogo ao mesmo tempo, está ali mais ou menos 1%, 1,8% ali agora, enquanto o Streamlabs OBS está ali neste momento agora em 1,4%, 1,7%. Então, só para vocês terem uma noção de que o OBS que eu estou rodando o vídeo e o jogo está mais ou menos com o mesmo consumo do Streamlabs OBS, que está rodando somente o jogo, mais nada, né? Ele não está nem sequer gravando, enquanto esse que eu estou gravando aqui o vídeo está ali mais ou menos com o mesmo desempenho. Eu vou deixar vocês com um print aí para vocês poderem ver o comparativo entre eles. Então, com isso, mais um ponto para o OBS Studio. Agora vamos falar sobre versatilidade e customização do programa. Vamos voltar lá neles. Então aqui a gente tem os 2 programas abertos ainda. A gente pode ver que nas opções de customização do OBS a gente tem aqui alguns painéis para poder mexer, né? Então vamos supor que eu queira pegar o chat. Então eu posso colocar ele avulso, né, do meu OBS, eu posso colocar ele aqui acima, no lado, para cá, né, anexar ele aqui ao lado, posso colocar ele para cá, enfim. O OBS Studio me dá algumas possibilidades aqui. Já em questão de ferramentas de uso, eu posso fazer lives em diferentes plataformas, como Twitch, YouTube, Facebook e tal. Contanto que eu tenha a minha chave de transmissão, eu tenho aqui diversos recursos que eu posso utilizar, diversas plataformas que eu posso fazer as minhas transmissões. Só que, neste caso, eu tenho que fazer transmissão em uma por uma, né? Se eu quiser fazer transmissão ao mesmo tempo, por exemplo, para Twitch e para o YouTube, eu vou precisar de uma ferramenta extra para poder fazer esse tipo de conexão. Já vindo no lado do Streamlabs OBS, esse aqui é o estilo padrão, mas você consegue vir aqui em editor e aí você vai ter aqui o seu editor de layout. Ele te dá algumas opções já pré-configuradas, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, essa daqui, onde o mini feed vem aqui para o cantinho. Tem essa onde a gente tem a forma como é exibida as informações, vai ser um pouquinho diferente, então vocês podem ver que agora mudou, né? E eu também posso escolher o lugar que eu quero colocar as opções. Só que, ponto negativo é que são pré-determinados. Se eu quisesse, por exemplo, tirar essa tela, tirar isso daqui para cá, talvez eu não consiga, né? Então para cá eu não vou conseguir. Enquanto no OBS Studio eu consigo sim remover as docas do jeito que eu quiser. Então aqui a gente tem um embate entre eles, né? Já no questão de possibilidades do uso aqui, inegavelmente o Streamlabs OBS é melhor. A gente aqui no Streamlabs tem possibilidade de fazer transmissão para somente uma plataforma ou também já conectar a nossa conta em diferentes plataformas. Porém, enquanto eu estava aqui analisando o programa para poder fazer esse vídeo, aqui na opção de multistreaming, que era opção gratuita, agora é uma opção paga. Então se você quiser fazer live em 2 plataformas ao mesmo tempo, você tem que pagar. Aqui você consegue colocar ambas as contas e, por exemplo, fiz uma live na Twitch, beleza? Agora eu quero fazer uma live no YouTube. Você só vai lá e troca a sua conta, coisinha rápida. Enquanto aqui no OBS Studio eu tenho que reconectar todas as minhas contas, tem um probleminha aqui. Com relação às possibilidades de uso, a gente tem um embate forte, só que o Streamlabs OBS ele tenta monetizar muito em cima de você. Então todas as ferramentas que ele apresenta, sejam temas, por exemplo aqui, você vê na galeria de temas, na loja, então muitas das coisas serão coisas que serão pagas. Então acaba que limita bastante o uso do programa. Já o OBS Studio ele tem menos ferramentas, só que o que ele apresenta é totalmente gratuito. Já no sentido de conexão com outras plataformas, aqui a gente tem uma briga forte. Vamos supor que você utilize o Streamlabs
como plataforma para poder fazer a gravação dos seus vídeos, alertas, doações, inscrições, enfim. Você consegue fazer tudo diretamente aqui pelo Streamlabs OBS sem precisar utilizar o site deles. Então, ponto positivo em relação a isso. Já no OBS Studio você tem que fazer tudo manualmente, não tem opção de conexão com nada. Por outro lado, se você utiliza, por exemplo, o Stream Elements, você vai ter que fazer tudo manual aqui também nos LOBs, enquanto no OBS Studio não tem jeito, tem que ser tudo manual. Então aqui depende do que você está utilizando. Se for Streamlabs junto com o Streamlabs OBS, ponto para o Streamlabs OBS. Já se for, por exemplo, o Stream Elements junto com os LOBs, aí não vai mudar nada do OBS Studio. Nesse quesito aqui a gente tem muitas possibilidades, um pode ser melhor em uma coisa, outro é melhor em outra coisa, a briga aqui é bem forte. Vou deixar para vocês, me conta aí, qual que vocês acham que levou a briga nesse quesito aqui? Já aproveita, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para me ajudar a trazer conteúdo de qualidade para você cada vez mais. Já no quesito compatibilidade com ferramentas avançadas, os LOBs levam um pau do OBS Studio. Simplesmente porque ele não tem conexão com nenhuma dessas ferramentas, seja scripts, seja plugins. O OBS Studio, por outro lado, já tem uma conexão nativa com eles. Quer um exemplo? Durante a minha live, se uma pessoa digita, por exemplo, exclamação câmera 2, ela vai ser redirecionada para essa câmera bem aqui, que tem um ângulo diferente, né? No caso a minha webcam aqui, e após alguns segundos, eu estimei ali 20 segundos, o próprio OBS já retorna nativamente sozinho para essa minha outra câmera aqui, ou para minha câmera de jogo, seja essa, né? Depende da câmera que eu coloquei ali no momento. Já nos LOBs, não dá para fazer isso. E quando você consegue algum tipo de ferramenta extra, é na base da gambiarra, porque o programa em si não oferece suporte para esse tipo de ferramenta. E não para só por aí, o OBS Studio tem aqui a aba de scripts e tem a aba também de ferramentas, onde a própria comunidade consegue criar e cria diversas ferramentas para que você possa adicionar ao seu programa e colocar muitas ferramentas a mais. Quer um outro exemplo? Perceba que aqui no meu OBS Studio eu coloquei a cena de início da minha live e aqui em torno da moedinha tem uma coisinha mexendo, né? Umas ondinhas mexendo. Então é um plugin que eu coloquei que responde à música que eu estou tocando aqui no momento. Então se eu vier colocar uma outra música, qualquer uma aqui para baixo, por exemplo, coloquei essa, então ele vai responder automaticamente a música que está sendo tocada. Eu configurei para ficar no formato dessa moedinha aqui, então se eu vier e colocar alguma outra aqui, por exemplo essa, então ele vai responder exatamente a música que está sendo passada. Dá para fazer isso no Streamlabs OBS? Não sei, porque ele não tem esse tipo de conexão nativa com o programa, então a gente tem que usar gambiarra, se for o caso e tiver como colocar esse tipo de função. E dando a minha opinião, nesse quesito o Streamlabs OBS não faz o menor sentido para mim, porque eu gosto de trazer ferramentas interativas para o meu canal com diferentes possibilidades a serem exploradas. Então, ponto para o OBS Studio. Agora, feitas as devidas comparações, eu gostaria de saber de você. Quem é o vencedor nessa luta? Aproveita e me conta aí embaixo qual programa você utiliza e por que você decidiu utilizar ele. Já me conta também há quanto tempo você faz live e o que tipo de conteúdo você gosta de produzir. Aproveitar, deixar alguns vídeos aqui embaixo para você continuar aprendendo mais sobre Twitch, live streaming e criação de conteúdo. Não se esqueça de seguir o canal, deixa o like, é nóis, valeu!